E aí, galerinha? Professor Fábio Frota com vocês de novo para resolver mais uma questão da nossa provinha de matemática, Enem 2019, prova azul, tá? Nós vamos resolver a questão 160 da prova azul. Essa questão é muito legal, tá? Sempre cai na prova, questão que envolve médias, certo? Médias. Quem lembra das médias? Questãozinha que envolve médias. Tudo bem? Eu estou fazendo sempre assim, né? Que eu acho legal para ajudar muito vocês. Em vez da gente apenas resolver a questão, a gente vai ler a questão, vai ver que assunto é abordado nessa questão, vai fazer uma revisão desse assunto, vamos falar um pouquinho sobre aquele assunto, e depois nós voltamos para a questão para resolvê-la. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Vamos ler a questão primeiro. Um preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 m. No último treino, antes da estreia, em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Então eu tinha 20 jogadores. A média dava 1,80 m. Lembrando que quando eu falo que a média é 1,80 m, não quer dizer que todo mundo tem 1,80 m. Eu posso ter um cara de 1,90 m, mas tem um cara de 1,70 m, né? Média é você somar os valores e dividir pela quantidade. Vamos já falar sobre isso e revisar isso aí. Aí ele fala o seguinte, ó. O que aconteceu? Daqueles 20 jogadores, um jogador saiu. E ele teve que contratar outro jogador. Com isso, se o que saiu e o que entrou tivessem a mesma altura, não ia influenciar nada na média. Tá certo? Mas ele falou o seguinte, ó. O novo jogador, o cara que entrou, é 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros, mais baixo que o anterior. Então, se o cara que entrou é um pouco mais baixo, é claro que isso vai influenciar na média. Vai baixar um pouco a média. Tá certo? Beleza. A pergunta é exatamente essa. Qual é a média de altura do novo grupo? Tá legal? Depois da saída do cara e da entrada do outro, que é mais baixo, qual é a nova média? Legal? Bem, como eu falei para vocês, antes de resolver a questão, vamos falar um pouquinho sobre médias. Médias. Tá legal? Médias. Eu vou comentar primeiro com vocês sobre a média mais comum, que é a que a gente vai usar nessa questão, que é a média aritmética, certo? A média aritmética. A média aritmética, você vai trabalhar para encontrar um valor que represente o grupo, certo? Esse valor, que vai ser a média, é obtido simplesmente somando os valores de todas as pessoas e dividindo pela quantidade. Por exemplo, o cara tem 8 anos, o outro tem 6. Qual é a média? Eu somo 8 mais 6 e divido por 2. O cara tem 8 anos, o outro tem 6, o outro tem 5. Qual é a média? Eu somo 8 com 6 com 5 e divido por 3. Então, sempre para eu calcular a média, eu vou somar todos os valores, não importa quantos tenham, ó, representa assim, ó, eu somo do x1 até o xn e divido pela quantidade que é n. Olha aí um exemplo, ó, exemplo. Se eu tenho aqui um cara que tem 8 anos, um cara que tem 6 anos, um cara que tem 4 anos, ó, e um cara que tem 2 anos, tá certo, ó? Aí eu quero saber exatamente qual é a média dessas alturas aí, certo? Ó, qual é a média? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar, ó, 8 mais 6 mais 4 mais 2. E vou dividir pela quantidade de termos, que é 4. Tá legal? Ora, essa minha soma, né? Essa minha soma aí deu 20. 20 dividido por 4, né? 8, 6, 14, 18, 20, ó. Vai dar 5. Então, eu vou dizer que a média é 5. Então, não é que todo mundo tem 5, é que a média é 5. É como se todo mundo tivesse 5. Se todos os 4 tivessem 5, 5 mais 5 mais 5 mais 5 dava 20, dividido por 4 dava 5 também, né? Então, a média é 5. Eu quero que vocês observem uma coisa interessante na média, ó. Observem uma coisa interessante na média. Imagina o seguinte, imagina agora que o 8 vai aumentar 1, certo? Ó, o ano que vem, o 8 vai aumentar 1. O 6 vai aumentar 1 ano, o 4 vai aumentar 1 ano,
e o 2 vai aumentar 1 ano, certo? Ó. E agora, qual é a nova média? Se todo mundo aumentar 1 ano, qual é a nova média? Aí eu pergunto para vocês, se todo mundo aumentou 1 ano, se todo mundo aumentou 1 ano, se todo mundo aumentou exatamente o mesmo valor, o que é que isso vai acontecer? Vai acarretar, né? A média toda vai aumentar 1 ano. Concordam? Se todo mundo aumentou 1 ano, a média vai aumentar 1 ano. Certo? Ó? Então a média vai acabar. Eu não sei nem fazer a conta. Se a média era 5, o 5 vai aumentar. A nova média, né? O 5 vai aumentar 1 ano. Por que eu ia fazer? Eu ia fazer assim agora, ó. 8 mais 6 mais 4 mais 2. Aí 1 mais 1 mais 1 mais 1 acaba dando mais 4, ó. E eu ia pegar tudo isso e eu ia dividir por quanto? Ó? Por 4, ó. Então o que você vai perceber, ó? Isso aqui eram as idades antigas, né? E aqui são os 4 anos que aumentou um de cada, ó. Então, a nova soma agora vai dar o que era antes, ó, e 4 por 4 dá 1. Ou seja, a nova média daria 6. Que equivaleria eu fazer só assim, né? Ó, 9, 7, 5 e 3, né? Se eu fizer 9 mais 7 mais 5 mais 3 dividido por 4, vai dar 24 dividido por 4, 6, tá? Então, se eu percebo que todo mundo aumentou 1, a média toda vai aumentar 1. Tá legal? Mas olha aqui uma coisa, ó. Se eu dissesse agora o seguinte, se eu fizesse aqui uma situação, para finalizar aqui, ó, uma situação onde só o 8 aumentasse 1, só o 8 aumentasse 1, o 6 não aumentasse, o 4 não aumentasse e o 2 não aumentasse. Só o 8 aumentasse 1. Ora, quanto é que a nova média ia aumentar? Se só 1 aumentasse 1, eu tinha que pegar esse 1, que só esse aumentou, e dividir pelos 4. Ou seja, quanto é 1 dividido por 4? 0,25. Então, a nova média ia ser o que era, 5, mais 0,25, que é o que esse 1 aumentou. Só que se só uma pessoa aumentou 1, na hora de eu calcular a média, eu tenho que pegar esse 1 que aumentou e dividir por 4. Então, 1 dividido por 4 dá 0,25 a mais na média. Tá legal? Então, eu tenho que ficar ligado nisso, tá certo? Se só uma pessoa aumenta um valor, a média aumenta esse valor dividido pela quantidade de pessoas. Mas se todo mundo aumenta o mesmo valor, a média toda aumenta aquele valor. Percebem aí? Então, média aritmética é isso. É somar as quantidades e dividir é somar todo mundo e dividir pela quantidade. Ora, pessoal, então voltando para a nossa questão, vamos aqui circular algumas coisinhas, tá? 1,80 m é a média, certo? Ó, a média dessa questão já é 1,80 m. O que isso quer dizer? Que se eu somar todo mundo e dividir pela quantidade, vai dar 1,80 m. Beleza? São 20 jogadores, ó. Ora, pessoal, olha que interessante, ó. O novo jogador é 20 centímetros, né? 0,20 metros menor, tá certo? Ó, mais baixo que o que saiu. Beleza? Ora, pessoal, olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu posso perceber que se a média é 1,80 m, se de todo mundo aí, né? Se eu somar todo mundo, na hora que sai um e entra outro, o que é que muda na soma total? Vai diminuir 20 centímetros. Só que 20 centímetros é uma pessoa que diminuiu. Mas se eu quero calcular a média, eu posso dizer que a nova média é 1,80, tá certo? Ó, só que essa média vai diminuir. Vai diminuir quanto? Vai diminuir 20 centímetros, ó. Só que não é a média que vai diminuir 20 centímetros. Só uma pessoa que trocou, só um dos 20, né? Saiu um e entrou um. Só uma pessoa diminuiu 20. Então, se só uma pessoa diminuiu 20 e mais ninguém, tá certo? Eu vou pegar esse 20 aqui, que é só de uma pessoa, e vou dividir pelas 20 pessoas. Porque se uma pessoa só, se um dos 20 diminui esses 20 centímetros, eu tenho que pegar esse valor e dividir por todo mundo para saber quanto é que a média vai diminuir. Ora, então, ó, esse 1,80 m vai diminuir 0,20 dividido por 20, vai diminuir só 0,01.
Então, eu posso dizer que a nova média vai ser 1,79 m. Olha que questão legal. Eu nem usei a fórmula da média. Eu só percebi que a média era 1,80 m, tá certo? Ó, a média. Ou seja, se eu somasse todas as alturas de todas as pessoas e dividisse por 20, ia dar 1,80 m. Só que o que aconteceu com essas 20 pessoas? Uma só saiu e entrou outra. 20 centímetros menor. Ou seja, uma altura diminuiu 20 centímetros, ó, que é 0,20 aqui, tá vendo? Ó? Uma altura diminuiu 20. Então, se só uma altura diminuiu 20, a média vai diminuir quanto? A média é dividido pela quantidade. Então, a média vai diminuir esses 20 relativo a uma troca, só que dividido pelas 20 pessoas do grupo. Então, é como se estivesse diminuindo só 1 centímetro de cada pessoa. Se cada pessoa diminuísse 1 centímetro, o total tinha diminuído 20 centímetros. Tá legal? E aí a média diminuiria apenas 1 centímetro, que é o que aconteceu, ó. Diminuiu exatamente 1 centímetro na média. Então deu quanto, ó? 1,79. 1,79 é qual item? 1,79, se você olhar aí, ó, é o item C de casa. Tá legal? Não é boa essa solução? Mas eu não queria terminar a questão por aqui, não. Eu queria mostrar para vocês um jeito mais formal de fazer a questão. Esse é o jeito mais prático de fazer a questão. Um jeito mais formal de fazer essa questão é o seguinte, ó. A média, ela é a soma da altura do primeiro com a altura do segundo, com a altura do terceiro, né, ó, etc., né, com a altura do 19º, com a altura do 20º, dividido tudo isso por 20. Isso é a média, tá certo? Ora, então essa média dá 1,80, ó. Essa média dá 1,80. Então, se eu somar a altura do primeiro com a altura do segundo, né, se eu somar a altura de todos os 20 atletas e dividir por 20, vai dar exatamente 1,80. Fazendo aí o cruz-credo, ó, você vai perceber que a soma de todas as 20 alturas é 20 vezes 1,80 m. 20 vezes 1,80 m dá 36, né? Porque 1,80 vezes 2 dá 3,60. Com mais o zerinho aumentou a casa, né? Dá 36. Então, a soma de todo mundo aí é 36, ó. Tá certo? Qual vai ser a nova média? Ó? Qual vai ser a nova média? Se a soma de todas as alturas é 36 metros, ó, se a soma de todas as alturas é 36 metros, a nova média vai ser o seguinte: esses 36 metros vão mudar, porque como sai um cara e entra outro, que é 20 centímetros, né, ou 0,20 metros mais baixo, a soma agora, ó, é 36 menos 0,20. Quer dizer, aquela soma que dava 36 metros, né, que era 1,80 vezes 20, ó, 36 metros, vai diminuir 0,20 metros, ou 20 centímetros. Então, agora, isso aqui, ó, 36 menos 0,20, é a nova soma dos novos 20 atletas. Se eu dividir isso por 20, vai dar a média. 36 menos 0,2, certo? Ó, 36 menos 0,2 vai dar 35,8. 35,8 dividido por 20, 35,8 dividido por 20, ó. Uma casa depois da vírgula eu vou colocar para ficar igual aqui. Tiro as vírgulas, ó. 358 por 200. Vai dar aqui, ó, 1, sobra 158, beleza? Aí 158 não dá, passar vírgula, ó, fica 1.580, vai dar um 7. 7 vezes 200 dá 1.400, sobra 180, fica 1.800, que dá um 9. Então, a nova média é 1,79, tá certo? Ó, essa é o jeito mais formal de fazer a questão, beleza? Então, consegui chegar no mesmo resultado. Mas o jeito mais fácil foi aquele que eu mostrei para vocês. Ou seja, se eu pegar, né, as quantidades e somar, vai ficar fácil fazer. É só eu perceber o quê? Vamos olhar aqui para as opções de marcar, né? Ó, onde é que a gente vai marcar aqui? É só eu perceber isso, ó, que se diminuiu 20 centímetros, só porque uma pessoa saiu e uma entrou, 20 centímetros que diminuiu tem que distribuir para todas as pessoas para poder afetar a média.
Então eu pego 20 centímetros, divido por 20 pessoas. Então é como se cada pessoa tivesse diminuído 1 centímetro. Então a altura toda vai diminuir 1 centímetro. Então a resposta fica sendo 1,79 m. Tá legal? Questão massa, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijão.